Começa agora uma incrível jornada com os heróis da Bíblia. Prepare a pipoca e vamos lá! Há muitos séculos atrás, na antiga Babilônia, existia um reino poderoso governado pelo rei Dario. Este reino era muito grande. Por isso, o rei precisava de muitos governadores para ajudar a cuidar de todo o território. Um destes governadores era um homem chamado Daniel. Daniel tinha uma incrível sabedoria e se destacava entre todos os governadores. Essa sabedoria vinha do nosso Deus Todo-Poderoso, pois Daniel era um homem fiel a Deus. Ele orava 3 vezes ao dia, sempre louvando e agradecendo ao Senhor. O rei Dario logo percebeu que Daniel era muito sábio e correto. Então, resolveu escolhê-lo para ser o responsável por todo o reino. Bem, como você pode imaginar, os outros governadores do reino não ficaram nem um pouco felizes com essa atitude do rei. Eles começaram a ficar com muita inveja da confiança que o rei tinha em Daniel e decidiram encontrar alguma falha nele para contar ao rei. Eles procuraram e adivinha só, não encontraram nada, porque Daniel era um exemplo e fazia tudo corretamente. Como eles não conseguiram encontrar nada contra Daniel, eles resolveram colocar um plano terrível em ação. Eles foram até o rei Dario e falaram o seguinte: temos uma ótima sugestão de decreto para o nosso reino, ó rei. Durante os próximos 30 dias, ninguém deve orar a nenhum outro deus ou homem a não ser ao rei. E quem desobedecer deverá ser jogado na cova dos leões. O rei Dario caiu no plano dos inimigos de Daniel e acabou assinando o decreto. E agora, para continuar sendo fiel a Deus, Daniel precisava arriscar a própria vida ao orar 3 vezes por dia, mesmo que isso fosse proibido pelo rei. Mas Daniel não se abalou. Ele decidiu continuar fazendo suas orações como sempre. Na sua casa, tinha uma grande janela voltada para Jerusalém, e era nessa janela que Daniel se ajoelhava e fazia suas orações ao Senhor todos os dias. Enquanto isso, os governadores do reino estavam só à espreita, observando de longe a janela da casa de Daniel, para ver o que ia acontecer. Assim que viram que ele estava orando e pedindo ajuda a Deus, foram correndo contar ao rei. Quando o rei ouviu a notícia que os governadores trouxeram, ficou muito triste. Como posso ajudar o nobre e leal Daniel a se livrar desta enrascada? Mas os governadores invejosos não paravam de avisar ao rei que ele não podia voltar atrás de uma lei que ele mesmo tinha assinado. Então, o rei mandou que levassem Daniel para a cova dos leões e disse: o seu Deus, a quem você é tão leal, vai te livrar desta situação. Após colocarem Daniel dentro da cova, fecharam a entrada com uma pedra enorme. O rei ficou tão preocupado com a segurança de seu servo e amigo Daniel que passou a noite inteira sem dormir. No dia seguinte, bem cedinho, ele foi depressa até a caverna e começou a chamar: Daniel, Daniel, você está bem? E para sua enorme surpresa, ele ouviu a voz de Daniel responder lá de dentro da cova: ó rei, viva para sempre! O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem nenhum mal. Quando o rei ouviu essas palavras, seu coração se encheu de alegria e mandou que Daniel fosse retirado da cova imediatamente. Ele viu que Daniel não tinha nenhum arranhão ou ferimento, pois tinha confiado em Deus. Então, o rei mandou que os homens maus que tinham acusado Daniel fossem jogados na cova dos leões junto com suas famílias. Eles foram devorados pelos leões antes mesmo de tocarem ao chão. O rei também fez um decreto,
dizendo que todos deveriam respeitar e temer o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e eterno, que faz milagres impressionantes nos céus e na terra. E essa é a história de Daniel na cova dos leões. Com ela, aprendemos que devemos ser fiéis a Deus e confiar nele, mesmo em situações difíceis. Para ver todos os detalhes dessa jornada emocionante, é só abrir a sua Bíblia, lá no livro de Daniel, capítulo 6. E até a nossa próxima super aventura! Em um passado distante, há muito tempo atrás, haviam muitas pessoas na Terra. Todos só faziam o que queriam, sem nenhum amor ao próximo. Deus estava muito triste, porque todos tinham se esquecido dos seus ensinamentos. Mas existia um homem chamado Noé, que era diferente. Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Deus. Ele e sua esposa tinham 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. Um dia, Deus enviou uma mensagem importante para Noé. Tenho uma tarefa especial para você. Construa você mesmo um grande barco de madeira, pois eu farei desabar sobre a terra um dilúvio que destruirá tudo que tem vida debaixo do céu. Mas farei uma aliança com você. Entre no barco com sua família e também com o casal de cada criatura viva. Armazene todo o alimento que for necessário para vocês. Noé ouviu tudo atentamente e não duvidou da voz de Deus. E então começou a construir um grande barco de madeira com a ajuda de sua família. Que aventura incrível! Noé foi super obediente e fez tudo exatamente conforme Deus ordenou, em cada detalhe. Os dias se passaram e algo maravilhoso aconteceu. Os animais começaram a chegar de todos os lugares da terra para entrar na arca. Animais grandes e pequenos, selvagens e mansos, todos se acomodaram na arca, junto com a família de Noé. Enfim, chegou o dia em que tudo mudaria. O céu, que costumava ser azul e claro, começou a se encher de nuvens e a chuva começou a cair. À medida que o tempo passava, a água começou a subir, cobrindo toda a terra. Mas na arca de Noé, todos estavam em segurança. A chuva caiu incansavelmente, durante um período de 40 dias e 40 noites. As águas continuavam a avançar, dominando toda a extensão da terra, e foram cobertas todas as altas montanhas que existiam debaixo do céu. Assim, os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. O tempo dentro da arca era um lembrete constante da importância da fé, do amor e da paciência. As águas do dilúvio cobriram a terra por 150 dias. Em seguida, Deus enviou um vento sobre a terra e as águas foram baixando pouco a pouco. A chuva finalmente parou e o sol voltou a brilhar. E Noé teve uma ideia. Vou soltar algumas aves para ver se encontram um lugar seco para pousar. Primeiro, Noé soltou um corvo, mas ele não encontrou nada. Depois, soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído, mas ela também não encontrou nenhum lugar para pousar. Noé esperou mais 7 dias antes de tentar novamente. E desta vez, ao entardecer, a pomba voltou com um ramo de oliveira em seu bico. Que alegria! Depois de alguns dias, Noé soltou o pombo novamente, que não voltou mais. Enfim, as águas tinham baixado. Então, com os corações cheios de gratidão e esperança, Noé, sua família e todos os animais deixaram a arca para começar uma nova vida. Noé amava a Deus, e a primeira coisa que ele fez ao descer da arca foi montar um altar e adorar a Deus. E Deus fez uma promessa a Noé e às futuras gerações,
que não iria mais destruir a terra com um dilúvio, porque as pessoas já nascem com maldade. Assim, Deus colocou um arco no céu com 7 cores maravilhosas como sinal de sua aliança. Esse lindo arco chamamos de arco-íris. E todas as vezes que tinham nuvens no céu e caía um pouco de chuva, Noé olhava o arco e sempre se lembrava da aliança e da promessa que Deus fez. E essa é a história de Noé. Confira todos os detalhes lá na sua Bíblia, em Gênesis, dos capítulos 6 ao 9. E até a próxima super aventura! Há muito tempo, Israel era um povo que não tinha um rei. Eles eram governados por juízes, que eram líderes escolhidos por Deus para libertar os israelitas dos seus inimigos. Foi nessa época que viveu uma mulher especial chamada Ana. Ela era casada com seu marido Eucana, que a amava muito. O sonho de Ana era ter um bebê, mas ela não podia, pois era estéril, ou seja, seu corpo não era capaz de gerar filhos. E essa situação a fazia sofrer muito. Ela orava a Deus pedindo um filho. Em sua oração, Ana prometia que se Deus lhe desse um bebê, ela o dedicaria ao Senhor por toda a vida. Um dia, Ana foi ao templo e orou com tanta intensidade que Eli, o sacerdote que cuidava do templo, pensou que ela estava bêbada. Mas Ana explicou: "Não bebi nenhum tipo de bebida alcoólica, meu senhor. Estou angustiada e abri meu coração para Deus em oração." Então o sacerdote Eli disse: "Vá em paz e que o Deus de Israel atenda o seu pedido." Deus ouviu a oração de Ana e antes mesmo do final daquele ano, ela engravidou e teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois disse: "Eu o pedi ao Senhor." Ana e seu marido ficaram muito felizes com a chegada do bebê e cuidaram dele com muito carinho. Mas Ana não se esqueceu da promessa que havia feito a Deus em sua oração. E por isso, assim que Samuel cresceu um pouquinho, ela o levou para morar com o sacerdote Eli, que cuidava do templo. Ana disse ao sacerdote: "Eu sou aquela mulher que o Senhor viu orando aqui no templo algum tempo atrás. Eu orava por esta criança e o Senhor concedeu a mim. Agora eu o estou dedicando a Deus por toda a vida." Depois disso, Ana voltou para sua casa. Samuel ficou com Eli e o ajudava em tudo que ele precisava. Ele também aprendia sobre Deus e como adorá-lo. Samuel era um menino obediente e bondoso, e Deus gostava muito dele. Todos os anos, Ana ia ao templo para adorar a Deus e visitar Samuel. Eli a abençoou, dizendo: "Querida Ana, que o Senhor lhe dê outros filhos por você ter dedicado o menino Samuel para servir no templo." E Deus concedeu a Ana mais 5 filhos. Enquanto isso, Samuel continuava crescendo na presença do Senhor. Eli cuidava do menino junto com seus 2 filhos, Hofni e Finéias. Mas os filhos de Eli eram desobedientes e não seguiam os ensinamentos dados por seu pai. Uma noite, quando Samuel já estava dormindo, ouviu uma voz chamando pelo seu nome: "Samuel, Samuel." Ele pensou que era Eli e foi até o quarto dele e perguntou: "Estou aqui, o Senhor me chamou?" Mas Eli respondeu: "Eu não chamei você, volte para sua cama." Samuel voltou, mas a voz o chamou novamente: "Samuel, Samuel." E Samuel foi de novo até Eli, mas ele disse que não era ele quem estava chamando. Isso aconteceu mais uma vez. Então Eli percebeu que era Deus que estava falando com Samuel e disse: "Volte para a sua cama. E se você ouvir a voz outra vez, diga: 'Fala, Senhor, pois o teu servo está escutando.'" Samuel respondeu como o sacerdote Eli tinha ensinado, e Deus começou a falar com ele. Deus disse que ele tinha uma mensagem muito importante para Samuel. Era uma mensagem sobre a desobediência dos filhos de Eli. E essa foi a primeira de muitas vezes em que Deus falou com Samuel. Depois disso, Samuel cresceu
e se tornou um grande profeta de Deus. Um profeta é alguém que recebe mensagens de Deus e anuncia essa mensagem para outras pessoas. Samuel foi um homem que obedeceu e serviu a Deus desde pequeno. Ele foi um exemplo de fé, coragem e amor. E nos ensina que Deus pode usar qualquer pessoa que se disponha a ouvir e seguir a sua voz. Você sabia que da mesma forma que Deus falou com Samuel quando ele era apenas um menino, ele também pode falar com você? Isso mesmo! Todos nós podemos ouvir a voz de Deus. Ele é o nosso melhor amigo e deseja se comunicar conosco. Para ouvir a voz de Deus, é importante ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, e buscar a sua presença através da oração. Assim, aprendemos a reconhecer e obedecer a voz de Deus. E essa foi a incrível história do profeta Samuel. Para conferir todos os detalhes, é só abrir a sua Bíblia, lá no livro de 1 Samuel, capítulos de 1 a 3. E até a nossa próxima super aventura! Josué foi um líder muito importante para o povo de Israel. Ele foi escolhido por Deus para liderar depois da morte de Moisés. Deus disse a Josué: assim como estive com Moisés, estarei com você. Eu o escolhi para conduzir o povo para herdar a terra que prometi aos seus antepassados. Seja forte e corajoso. Medite nas palavras do livro da lei de dia e de noite, e seus caminhos serão bem-sucedidos. Nessa época, Josué e os israelitas estavam em uma jornada para chegar à terra prometida por Deus. Até que no caminho, eles se aproximaram de uma cidade chamada Jericó. Jericó era uma cidade muito fortificada e cercada por grandes muralhas. As muralhas eram altas e fortes. Parecia impossível para o povo de Israel entrar naquela cidade. Josué sabia que para ultrapassar essas muralhas, precisava da ajuda de Deus. Então, ele pediu ajuda ao Senhor para conquistar a cidade. Estando perto de Jericó, ele olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Josué perguntou: você é por nós ou é nosso inimigo? O homem respondeu: nem uma coisa nem outra. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. O homem, que era um anjo do Senhor, deu a seguinte estratégia para Josué. Eles deveriam pegar todos os soldados e marchar ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. Eles deveriam levar com eles a Arca da Aliança, que era uma caixa sagrada que continha as tábuas da lei que Deus tinha dado a Moisés. Eles também deveriam levar 7 sacerdotes, que tocavam trombetas de chifre de carneiro. No 7º dia, eles deveriam marchar ao redor da cidade 7 vezes. E na última vez, os sacerdotes deveriam tocar as trombetas com força, e todo o povo deveria gritar bem alto. Então, as muralhas de Jericó cairiam, e os israelitas poderiam entrar na cidade e tomá-la. Apesar das instruções serem bem inusitadas, Josué e o povo obedeceram ao Senhor. Durante 6 dias, ele e os soldados marcharam ao redor da cidade em silêncio, enquanto os sacerdotes tocavam as trombetas. Os moradores de Jericó ficaram assustados e confusos, mas não abriram os portões da cidade. No 7º dia, eles marcharam ao redor da cidade 7 vezes. E na última vez, os sacerdotes tocaram as trombetas com força, e todo o povo gritou bem alto. Então aconteceu um milagre. As muralhas de Jericó tremeram e caíram, deixando a cidade aberta para os israelitas. Eles entraram na cidade e a conquistaram, como Deus tinha prometido. A única família que foi poupada foi a de uma mulher chamada Raabe, que tinha escondido 2 espiões israelitas em sua casa. Ela tinha fé em Deus e ajudou os israelitas. Por isso, Deus a recompensou e a salvou junto com sua família. E essa foi a história das muralhas de Jericó, que nos ensina que mesmo quando enfrentamos obstáculos que parecem impossíveis de superar, devemos confiar em Deus. Ele tem o poder de nos ajudar a vencer qualquer batalha que enfrentamos. Para conhecer todos os detalhes dessa jornada, é só abrir a sua Bíblia, lá no livro de Josué, capítulos de 2 a 6.
e até a nossa próxima super aventura! Na antiga Pérsia, vivia o rei Xerxes, um rei muito poderoso, que governava sobre um enorme império, que incluía o território de Israel. Neste reino, vivia uma linda menina chamada Ester. Seus pais haviam morrido, e ela foi morar com seu primo mais velho, chamado Mardoqueu. Mardoqueu amava muito Ester, e cuidava dela como se fosse sua própria filha. Mardoqueu fazia questão de ensinar Ester de que ela fazia parte do povo judeu e que deveria adorar apenas ao Deus de Israel. Ester crescia e se tornava uma jovem obediente, gentil e corajosa. Um certo dia, o rei Xerxes resolveu escolher uma nova rainha e então convocou as moças mais bonitas do império para um grande concurso. O rei ordenou que dessem a essas moças tratamentos de beleza durante 1 ano. Após este período, ele escolheria a mais bonita entre todas para ser sua esposa. Entre as jovens que foram levadas ao palácio estava Ester, que se destacou por sua bondade e beleza. Mardoqueu trabalhava para o rei Xerxes e passava todos os dias no jardim do palácio para ver como Ester estava. Ele a aconselhou a não revelar sua origem judaica, pois o povo judeu era oprimido na Pérsia. Após 1 ano, Ester foi chamada para se apresentar ao rei, e o inesperado aconteceu. O rei se apaixonou imediatamente e entregou a ela a coroa real. Ester foi escolhida para ser a nova rainha do Império Persa. Ela não revelou sua origem para ninguém, conforme a instrução de seu primo. O rei estava tão feliz com sua nova rainha que deu um grande banquete, distribuiu presentes e até decretou um feriado em todo o império. Enquanto isso, um homem mau chamado Hamã foi promovido a primeiro-ministro do rei. Ele era orgulhoso e exigia que todos se curvassem diante dele. Mas Mardoqueu se recusou a fazer isso, pois ele só se curvava diante de Deus. Hamã ficou muito irritado com essa situação e decidiu matar não só Mardoqueu, mas todos os judeus do império. Furioso, ele foi até o rei e disse: "Ó rei, existe um povo vivendo entre nós com costumes muito diferentes dos nossos e que não obedecem às leis do império. Sugiro que Vossa Alteza faça um decreto para exterminá-los." E como o rei confiava em Hamã, concordou em assinar essa lei. Quando Mardoqueu ficou sabendo do novo decreto, ficou muito triste e decidiu pedir para que Ester intercedesse pelos judeus diante do rei. E mandou dizer a ela: "Quem sabe, Ester, se não foi para um momento como esse que Deus te colocou na posição de rainha?" Mesmo com medo, Ester pediu para todos os judeus orarem e jejuarem com ela por 3 dias. Após este período, ela iria falar com o rei. Nessa época, entrar na sala do trono sem ser convidada era proibido e o rei podia até mandar matá-la. Mas Ester respirou fundo e foi até o rei. Nossa, que corajosa! Ela arriscou sua própria vida para intervir a favor do seu povo. Ela só ficaria viva se assim que fosse falar com o rei, sem ser chamada, o rei estendesse o cetro para ela. E foi isso mesmo que o rei fez. Então, Ester convidou o rei e Hamã para um jantar muito especial, um grande banquete. Enquanto comiam, o rei perguntou: "Ester, minha querida rainha, estou muito satisfeito com o seu carinho. O que você quer que eu faça por você? Pode pedir o que quiser, mesmo que seja metade do meu reino eu lhe darei." Nessa hora, Ester contou ao rei que ela era judia e contou também como Hamã o enganou e o fez assinar um documento que dava ordem para matar todo o seu povo. O rei Xerxes ficou muito bravo e mandou matar Hamã na forca. Mardoqueu se tornou o novo conselheiro do rei. E depois disso, a lei foi cancelada e os judeus foram totalmente salvos. Ah, Deus é maravilhoso, não é mesmo? E foi assim que a rainha Ester se tornou conhecida por sua coragem e sabedoria. Depois de assistir a este vídeo,
Não se esqueça de abrir a sua Bíblia lá no livro de Esther, capítulos de 1 a 10, para conferir todos os detalhes dessa importante história. E até a nossa próxima super aventura! Há muito tempo, no Egito, vivia um povo hebreu. Eles eram descendentes de Abraão, Isaque e Israel, que eram amigos do Senhor Deus. Esse povo começou a ter muitos filhos e a crescer tanto que havia crianças hebreias por todos os cantos do Egito. Essa situação começou a preocupar os egípcios. O faraó, que era o rei do Egito, não estava gostando nada disso. Ele disse: "Há israelitas demais aqui. Temos que fazer alguma coisa para contê-los." Então, o faraó teve uma ideia. Ele decidiu escravizar os hebreus. Isso mesmo, os israelitas passaram a ser obrigados a fazer tijolos de barro e a trabalhar pesado nos campos. Mas mesmo assim, o povo hebreu continuava a crescer cada vez mais. Por isso, o faraó, que era muito cruel e poderoso, deu uma ordem terrível. Ele mandou que todos os meninos hebreus que nascessem fossem jogados no rio Nilo. Nossa, que desespero! Bebês sendo jogados no rio para morrer. Que tristeza! Mas no meio do povo hebreu, havia uma mulher chamada Joquebede, casada com Anrão. Ela ficou grávida e teve um lindo filho. Esse menino era Moisés. Quando Moisés nasceu, seus pais viram que ele era um menino muito bonito e saudável. Eles não queriam entregá-lo ao faraó. Então, o esconderam em casa por 3 meses, cuidando dele com muito carinho. Mas Moisés estava crescendo e chegou um dia que eles não puderam mais escondê-lo. Então, eles tiveram uma ideia. Fizeram uma cesta de junco e impermeabilizaram a cesta para não deixar a água entrar. Colocaram o bebê dentro da cesta e Joquebede pegou esse cestinho e colocou à beira do rio. O cesto ficou lá flutuando entre os juncos, à margem do Nilo. Neste momento, Miriam, que era a irmã mais velha de Moisés, se escondeu entre as plantas e ficou observando para ver o que iria acontecer com seu irmãozinho. Logo depois, a filha do rei do Egito, que era uma princesa muito bonita e bondosa, desceu até o rio para tomar banho. Ela viu a cesta entre os juncos e ficou curiosa. Então mandou uma de suas empregadas pegar a cesta e trazer para ela. Quando a princesa abriu a cesta, viu um bebê chorando e ficou com pena dele. Ela disse: "Este é um dos filhos dos hebreus." Mas mesmo assim ela decidiu cuidar daquele menino. A irmã de Moisés, que estava observando tudo, se aproximou da princesa e perguntou: "Você quer que eu vá chamar uma mulher hebreia para alimentar o bebê?" A princesa respondeu que sim. Então Miriam ficou muito feliz e foi correndo chamar sua mãe. Quando Joquebede chegou, a filha do faraó disse a ela: "Leve este menino e cuide dele para mim, e eu te pagarei por isso." E assim, Joquebede levou Moisés para casa e cuidou dele com muito amor. Uau, como Deus é maravilhoso, não é mesmo? O destino de Moisés era de morte, mas Deus o transformou em vida e ainda deu sustento para que Joquebede pudesse cuidar dele. A Bíblia nos conta que quando o menino cresceu, Joquebede o levou de volta para a princesa, que o adotou como seu filho. E sabe qual o nome ela deu a ele? Moisés, que significa tirado das águas. O Senhor cuidou de Moisés em cada detalhe, para que ele não fosse morto pelo faraó. Sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito muito grande para a vida de Moisés. E assim como Deus tinha um propósito especial para Moisés, Ele também tem um propósito muito especial para a sua vida. Deus sonhou com você antes mesmo que você nascesse, e por isso Ele cuida de você todos os dias. Lembre-se sempre disso. E essa foi a emocionante história do nascimento de Moisés. Para conferir todos os detalhes, é só abrir a sua Bíblia
lá no livro de Êxodo, capítulos 1 e 2. E até a nossa próxima super aventura!